com um assunto sério, um assunto difícil. Minha amiga Lucy Gameiro já chegou, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bom? Menina, que tema hoje? Fiquei até arrepiada, um pouco tenso. A gente vai falar agora de separação. Como sobreviver, como continuar a vida depois de uma separação, seja ela qual for. Se quiser participar, você é bonita@tvgazeta.com.br ou pelo Twitter, @carol_minhoto. Bom, Lucy, não sei nem por onde começar a falar de separação, porque a gente não está preparado para separação, essa que é a verdade, né? Mas você sabe por que a gente não está separado? Não está preparado, na verdade, para a separação? Porque nossa sociedade, ela faz com que a gente conviva em núcleos familiares. Certo. Ou substitutos desse, né? Então, o que acontece? O ser humano acaba se tornando dependente emocionalmente, fisicamente, de outro ser humano. Tá. Por isso que lidar com separação é muito difícil para qualquer pessoa, porque a gente já vem sendo educado a depender emocionalmente de alguém. Mas você vê que a primeira separação já ocorre na vida de um ser humano no momento do nascimento. É verdade. Ele é separado da sua mãe, ele é tirado do ventre da mãe. Você vê que isso gera no bebê um desconforto, uma sensação desagradável. Sem dúvida, né? choro. O choro já é um sinônimo de que aquilo não foi prazeroso. Eu estava acostumada ali na barriguinha da mamãe e tal, tudo quietinho, bonitinho. De repente. Me tiram. Aí o que acontece com esse bebê, futuro adulto? Ele vai começar a aprender a viver no mundo dele, porque até então ele vivia no mundo da mãe. Isso. É o que acontece muito nas separações entre casais. Você vivencia muito o mundo do seu parceiro e esquece o seu. Entendi. Então, quando aparece a questão da separação, e agora o que eu faço? Muitas vezes a pergunta é essa, e agora? O que vai ser de mim? Exatamente. O que eu vou fazer? Como que vai ser? Primeiro que você vai ter que reaprender a viver com você somente. Porque essa parte da separação que difícil. pega um pouquinho. Mas é claro que a gente está falando de separação, outras separações também. No caso de amizades, quando tem um rompimento, uma briga, é uma separação. Pais com filhos, sociedade, a morte. Até quando você é dispensado de um trabalho, de um emprego, é uma separação. Mas você sabe que é engraçado isso, Carol, porque assim, a separação através da morte, o ser humano até consegue lidar melhor. Porque a morte, o que significa morte, né? Se a gente for olhar lá no Aurélio, morte significa ruptura definitiva da vida. Então você já sabe que não há possibilidades de reencontros, reatamentos. Numa separação assim, conjugal ou de amizade, há sempre aquela velha palavrinha, se a gente voltar... Isso é um perigo. Eu particularmente detesto o se no meu vocabulário. Porque ele é enganoso, ele ilude. Ele faz com que você acredite que poderia ter sido melhor e não tem noção isso. Porque qual garantia que você tem que se eu tivesse cedido mais, se eu tivesse me dedicado mais ao lar, será que isso teria acontecido? Então isso ilude. E não existe. O se você não tem como voltar. Além de tudo... Se, né? Não tem como. Além de iludir, ele gera culpa. Porque esse se faz de você o vilão da história. Né? Você não fala se ele tivesse, geralmente só se eu tivesse feito isso. Então, mas a Glaucia está fazendo uma pergunta bacana aqui. Por que a mulher se sente mais culpada que o homem? Olha, na verdade não é que ela é mais culpada que o homem, é que nós somos mais sentimentos mesmo. A mulher é levada, é motivada pelo sentimento, né? Para ela foi dado o dom do quê? Né? Isso, se a gente for se remeter a épocas das cavernas, os atávicos, o que era a função da mulher? Cuidar da prole, ficar de olho ali na manutenção da casa. E o homem já era do mundo, ele já saía para caçar, não sabia se voltava. Então a mulher tem um apego emocional à outra, ela depende emocionalmente muito mais do que o homem. Sério? Apesar da gente falar que hoje as mulheres estão mais independentes financeiramente, emocionalmente continua a mesma coisa. Entendi. A gente já tem aquela coisa do espírito maternal e isso é uma dependência. A mãe, ela depende muito do amor do filho. Né? Que eu acho péssimo. Aliás, eu acho péssimo, péssimo? qualquer... Sabe por quê, Carol? Porque o filho também é feito para o mundo. É verdade.
Ai, quando falam essas coisas pra mim, eu já fico tensa. O filho, ir pro mundo. Por isso que falavam pra mim, quando eu tava grávida, falavam pra mim, aproveita que por enquanto ele tá na sua barriga, tá com você, você leva ele pra todos os lugares, ele é só seu. Aí depois que nasce, naqueles primeiros meses que você tem aquele ciúminho, porque é muito pequenininho, você já começa a pensar, meu Deus, as pessoas vão pegar, se pegar uma doença. Aí começa a crescer e o tempo tá passando tão rápido, hoje o João tá fazendo 5 meses. Você olha e fala, meu Deus, daqui a pouco ele tá fazendo 1 ano, daqui a pouco ele vai pra escolinha. Menina, quando eu penso na escolinha, eu já fiquei louca. Sabe essas coisas? Então, por isso que eu ia te perguntar. Você já vai ter que dividi-lo com a professora. Eu vou ter que dividi-lo em horas a mais, porque hoje ele vem comigo, né? Eu amamento. Então, a partir do momento que... Eu acho que começa aí, que para a amamentação já é outra ruptura. Ele ainda mama, então eu ainda tenho essa condição de estar próxima. Quando parar de mamar, eu acho que tem muitas mães assistindo a gente, já vem essa sensação de, ai meu Deus, cortei mais um laço. Não depende mais de mim. Não depende mais de mim. O alimento pode vir de outro lugar. Porque nós mulheres, nós temos, assim, é isso que eu te falei, assim, a gente tem essa coisa atávica de que as pessoas dependam da gente. Por isso que a gente sofre mais emocionalmente. A gente gosta dessa dependência. A gente dependência, gosta, entendeu? entendi. Não adianta, pode ver a namorada com o namorado. Começa, ela quer, né, cuidar, ela quer arrumar o cabelo, ela quer ajeitar a roupa, ela quer mudar a alimentação. Ela quer cuidar. É da mulher isso. A mulher é nutriz de natureza, não adianta ela querer modificar. Ela pode ser uma auto-executiva, ela ainda vai carregar isso com ela vai querer, vai depender disso. Muito. Agora, você acha que em alguns relacionamentos que a mulher percebe que o homem não depende dela para absolutamente nada, isso pode ser uma das coisas que traga problemas para esse relacionamento? Então, eu costumo dizer assim, né? É uma perguntinha básica, mas assim, é melhor só ou mal acompanhado? Isso tem 2 respostas. Ai, meu Deus, a Lucia é muito tensa com essas coisas. Porque a gente fala antes só do que mal acompanhado, mas depende, né? A gente não quer ficar sozinha. Depende do seguinte, assim, a resposta depende do seguinte, se você estiver falando de uma terceira pessoa, eu sou taxativa em dizer, imagina, ficar alimentando um amor que não existe, ficar passando por desabando, imagina, ela já largava logo e tal. Quando se trata de você, meu bem... Porque qual é o maior medo de uma separação, Carol? O pânico de ficar sozinho. É verdade. É a tal da solidão, entendeu? As pessoas têm medo de encarar uma separação. O casamento tá uma droga, a vida tá uma droga, assim, a sociedade não vai bem, aquele teu amigo só pisa na bola, entendeu? Mas você ainda quer mantê-lo porque tem medo da solidão. Tipo assim, se eu perder, porque separação remete ao fracasso e à perda. A pessoa tem que saber lidar muito bem com isso. E, na verdade, não é um fracasso, um casamento que não dá certo. Assim, mas emocionalmente... Deu certo durante um tempo. Né? Porque se você pega assim lá no dicionário também a respeito de separação, um ato ou efeito de separar, de encerrar, de divisão. Então, isso remete a quê? Perdi, né? Não vou recuperar. E o maior medo das pessoas de perder algo é que nunca mais recupere. Entendi. Se eu perdi esse marido, eu nunca mais vou encontrar uma pessoa para ser meu companheiro. E aí entra o si. Aí o si te derruba lá para o fundo do poço. Você fala, a culpa foi minha. Né? Se eu não tivesse aquilo. Assim, nenhuma separação dá para se passar sem uma fase dolorosa. Isso faz parte do processo, entendeu? Tem sofrimento. Tem sofrimento. É o que eu te falei do bebê com a mãe. Ele sofreu para sair da sua barriga, você sofreu para colocá-lo ao mundo. Então, separações remetem a sofrimento. Primeira coisa. Agora, você acredita que é por isso que muitos casamentos, muitas mulheres sabem, às vezes, que o marido tem outra, né? Que tem uma amante ou várias amantes e que dá aquelas puladinhas e simplesmente não fazem nada? É o medo da solidão. É o medo da solidão, apenas para ter. Ela passa por cima do orgulho, ela passa por cima, sabe, de dor, de decepção, desilusão. Isso não importa no conjunto. O que importa é ela não se sentir só. Por quê? O que acontece? É o que a gente falou. Os filhos vão crescer e vão deixá-la. Vão embora. E o que sobra a ela? O companheiro. Então, como manter esse companheiro? Não importa, sabe que a gente sempre fala assim, se é ruim com ele, pior sem ele? Pior sem ele. É horrível dizer isso. Mas isso existe. Existe porque a pessoa, é o que eu te falei, a gente vem de uma sociedade que depende emocionalmente de outro ser humano. A mulher, principalmente, ela tem essa dificuldade em aceitar que ela pode se viver sozinha, que ela pode reconstruir a vida dela, que ela tem todo o direito à felicidade. Eu sempre falo a respeito de separação, eu falo assim, eu acho que quando 2 pessoas não estão felizes mesmo,
Pelo menos a gente tem que dar o direito de uma delas ser feliz. Verdade. Porque assim, na separação, geralmente assim, é muito raro as pessoas se separarem assim com a mesma opinião. Não, a gente realmente não está dando certo. Os dois têm a mesma... Geralmente tem um que bate o pé, fala, não vai dar mais, não quero, e acabou. E o outro fala, não, vamos tentar, peraí. O outro é aquele que a gente fala assim, que emocionalmente é mais carente. Entendeu? Ele é muito mais carente. Tem um termo mais específico, mas a gente fala que esse é aquele que tem mania de lamentar muito as coisas. Vive reclamando, vive lamentando. Faz parte da vida dela reclamar, às vezes, do marido ou da esposa, chegar para alguém e falar, ai, meu marido, olha, eu sofro tanto. Ai, não aguento mais. Sabe? Mas já está ali. Aí tem um caráter religioso que influi muito nisso, por quê? Até que agora eu acho que andaram mudando um pouquinho a história, mas até que a morte os separe. Então te dá a impressão que eu estou comprometida de um jeito que se eu quebrar isso eu vou ser amaldiçoada. É verdade. E não é bem assim. Agora, sabe o que acontece, Lucy? O que a gente tem visto muito hoje são casais muito jovens que com pouquíssimo tempo de casado, né, se separando. E isso me deixa triste. Por que você acha que isso está acontecendo? Olha, primeiro que a gente até comentou aqui sobre esse assunto, sobre o individualismo. É uma era mesmo de individualistas. A gente está aí botando no mundo, gerando muitos narcisistas, né? E isso remete mesmo àquela coisa, olha, eu não tenho mais por que ficar carregando isso. Por um lado é bom, Carol, né? Apesar de que eu acho que esses jovens que se separam muito cedo, eles são precoces em relação ao casamento. Porque o casamento hoje em dia está se vendo mais como uma balada. Ai, quero fazer uma festa. É uma festa, entendeu? Eu quero entrar de noiva e acabou o desejo. Ai, meu Deus. As pessoas, elas conseguem errar no motivo para fazer alguma coisa. Então, por que eu vou me casar? Né? Eu quero me casar porque eu quero constituir uma família. Você perguntou para o seu parceiro se é isso que ele quer? Porque muitas vezes o cara quer casar porque ele quer ter uma companheira para passear, para viajar. Não pensou em ser família. A mulher já quer casar e ter filho. E namora tanto tempo, e aí quando casa vai descobrir que não tinham a mesma proposta de vida. Porque os motivos são diferentes, entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, segura os motivos. Eu vou dar um recadinho, já volto, a gente volta a falar sobre separação, vou pegar a perguntinha no Twitter, perguntinha do nosso e-mail e vamos falar de morte também, porque acho que tem muita gente que pode estar sofrendo e de fato não é fácil, falar de separação não é fácil, a gente não está dizendo aqui que é fácil, mas a Lucy vai dar dica pra gente superar tudo isso. Já volto, me aguarde.